Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente. Eu sou a Lara Gregório, sou membro da LASEP e hoje eu vim trazer para vocês esse tema muito importante, que é a segurança do paciente em saúde mental. Bom, para introduzir o nosso tema, nós precisamos começar com a reforma psiquiátrica, né? Que foi a reforma psiquiátrica para a saúde mental brasileira. Foi uma mudança no paradigma da saúde mental, que antigamente vivia a cultura manicomial. Em 1989, o deputado Paulo Delgado, ele trouxe esse projeto que foi sancionado 12 anos depois, em 2001, e ficou conhecido como a Reforma Psiquiátrica Brasileira. E o que mudou desde então? Antigamente, a visão que se tinha de saúde mental era de que as pessoas com transtorno mental elas deviam viver isoladas da nossa sociedade, né, nos conhecidos manicômios ou hospícios, né, como muita gente também conhece, e lá eles eram submetidos a um tratamento subhumano, a tratamentos que nem tinham comprovação científica e viviam ali sem poder ter sua autonomia, sem poder ter liberdade, sem poder sair dali. Era uma internação obrigatória, compulsória, né? Eles não tinham liberdade para entrar e sair quando quisessem. E a reforma psiquiátrica trouxe esse projeto de mudança, né? E e desde então, a saúde mental brasileira ela está sofrendo ainda esse processo de mudança, porque a gente sabe que a cultura manicomial ela ainda é, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade. Muitas pessoas ainda têm essa visão, né, dos hospícios e de que os internamentos em um hospital psiquiátrico eles ainda vivem essa realidade, mas muita coisa realmente mudou. E quando a gente fala de segurança do paciente, existe uma baixa problematização da ocorrência de incidentes nesses serviços, né? A gente não costuma ouvir, a não ser que a gente esteja próximo desses serviços, a respeito da prevenção de acidentes ou de eventos adversos em saúde mental, né? Como eu já falei, a não ser que a gente esteja próximo, né? Que a gente trabalhe em um hospital de saúde mental, ou em um CAPS, ou em algum serviço de atenção à saúde mental, e que a gente esteja ali convivendo com esses termos, mas na graduação e na nossa vida profissional a gente não costuma ouvir muito sobre esse tema. Existe uma baixa problematização acerca desse tema ainda. E um dos componentes da reforma psiquiátrica que também está muito presente na segurança do paciente é o princípio bioético da não maleficência, né? Eu acredito que isso seja a base do nosso cuidado quando a gente fala de segurança do paciente em saúde mental. É o princípio de não causar dano ao nosso paciente, de não intervir em algo em que a gente vai prejudicar a saúde daquele paciente, né? E fazer de tudo para evitar que esses danos ocorram. E como em qualquer área, a psiquiatria ela possui algumas especificidades. E essas especificidades elas precisam de adaptações quando a gente for aplicar os protocolos de segurança do paciente nesse serviço. E nisso existe uma importância enorme da equipe multiprofissional, né? Que a gente, enquanto equipe de enfermagem, nós não trabalhamos sozinhos. Nos serviços de saúde mental existem os médicos, psiquiatras, também os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os técnicos de enfermagem, né, toda a equipe de enfermagem e toda a equipe do serviço em si, a gestão. Então, todos devem trabalhar de forma integrada, de forma conjunta, na segurança desse paciente com transtorno mental. Porque quanto mais pessoas envolvidas nesse propósito, menor vai ser a ocorrência de erros nesse serviço. E como é a realidade da saúde mental no Brasil? Né? A gente viu que muita coisa mudou desde a reforma psiquiátrica, mas como está a realidade da saúde mental? Nós temos a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que ela integra o nosso SUS, e ela estabelece alguns componentes do serviço de saúde em saúde mental. E essa rede ela é constituída pela atenção básica em saúde, né, que são as unidades básicas, pela atenção psicossocial especializada, pela atenção de urgência e emergência, né? Também é comum no CAPS, o serviço de urgência e emergência. Atenção residencial de caráter transitório, a atenção hospitalar, os hospitais de saúde mental, né? As estratégias de desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial. Então, tudo isso integra o que nós conhecemos como a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a realidade de saúde em saúde mental no Brasil
ela é direcionada, ela é estabelecida através dessa rede que integra o nosso Sistema Único de Saúde. E como é a atuação profissional em segurança do paciente nos serviços de saúde mental? Bom, em saúde mental, os profissionais eles necessitam ter uma informação técnica para avaliar os riscos de suas ações terapêuticas, conhecendo possíveis eventos adversos, assegurando que seus atos sejam benéficos ao paciente, com menor prejuízo ou agravo à sua saúde. Então, essa é a atuação da segurança do paciente em saúde mental. Conhecimento técnico-científico, né, de saber intervir, de saber como prevenir esses incidentes, né, através dos nossos protocolos, das nossas diretrizes e aplicando eles nos serviços de saúde mental de forma a garantir o cuidado seguro ao paciente com transtorno mental. E também é muito importante a cultura de segurança do paciente nesses serviços. Então, como a gente promove a cultura de segurança em saúde mental? É importante que haja competência técnica específica para monitorar incidentes e capacitar a equipe, a fim de alcançar a cultura de segurança do paciente, ou seja, além do conhecimento, a gente precisa capacitar toda a equipe nesse conhecimento, né? Não é só a enfermagem atuar para prevenir esses incidentes, ter o conhecimento para prevenir esses incidentes, mas toda a equipe integrada, né? Por isso que eu falei da importância da equipe multiprofissional. Então, a gente só promove a cultura de segurança no nosso serviço se toda a equipe estiver comprometida com esse propósito. E como esse cuidado ele vai ser estabelecido? Ele vai ser estabelecido com enfoque nas 6 metas internacionais de segurança do paciente. Então, através dessas metas e a partir delas, nós vamos fundamentar e direcionar o nosso cuidado para prevenir esses incidentes nos serviços de saúde mental. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como aplicar essas metas nos serviços de saúde mental. E uma dessas formas é a utilização de protocolos. E eu trouxe alguns exemplos de protocolos que são baseados nas nossas metas que podem ser utilizados nos serviços de saúde mental. O primeiro deles é o protocolo de identificação do paciente, que nós já temos, né? Mas ele precisa de algumas adaptações para poder ser aplicado nos serviços de saúde mental, porque como a gente viu no início, a psiquiatria ela possui muitas especificidades, né? E quando a gente fala de identificação do paciente, nós temos a especificidade que é a alteração do estado mental desse paciente. Uma das condutas em identificação do paciente é a confirmação verbal da identidade do paciente, né? A gente confere na pulseira, no prontuário, e a gente pergunta ao paciente, qual o seu nome? Qual a data do seu nascimento? E aí a gente confere com a pulseira, com o prontuário. Mas em saúde mental, nem sempre esse paciente ele vai poder verbalizar, se identificar verbalmente, porque às vezes o seu estado mental ele vai estar alterado, né? Na fase aguda dos transtornos mentais, isso não é possível, na maioria das vezes. Então, o que a gente precisa? Adaptar esse protocolo, utilizando outros recursos que nos ajudem a identificar esse paciente, como a utilização de uma foto no prontuário ou na pulseira, é uma forma eficaz da gente fazer essa identificação. E outras formas, né, que a gente pode buscar, sempre buscando adaptar os protocolos à nossa realidade. A comunicação efetiva é outro exemplo, né, que é a nossa segunda meta internacional, que é importante em qualquer serviço e na saúde mental ela não é diferente, né? A comunicação tanto dentro da equipe como a comunicação com o paciente, do paciente para com a equipe, o acompanhante, familiar. Então, a comunicação ela é uma base fundamental da segurança do paciente. O uso de medicamentos, né, na saúde mental nós utilizamos alguns medicamentos que são considerados medicamentos potencialmente perigosos à saúde do paciente, e é muito importante haver a utilização desses protocolos no serviço de saúde mental. Prevenção de quedas, lesão por pressão, protocolo de contenção física, né? Protocolo de prevenção de suicídio. Então, tudo isso são exemplos de formas de garantir, de assegurar que esse cuidado ele vai ser o mais seguro possível para o nosso paciente. Aqui alguns materiais de apoio, né, que eu recomendo a leitura. Nós temos esse material aqui do Corém do Distrito Federal, Boas Práticas de Segurança do Paciente nos Diferentes Cenários de Saúde. E um desses cenários que esse material traz é o cenário de saúde mental. E ele traz recomendações muito importantes, que inclusive eu baseei algumas informações dessa apresentação nesse material.
Ele vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, juntamente com esse protocolo que eu trouxe, que é da Unirio, um protocolo de identificação do paciente para pacientes com transtorno mental. E é justamente utilizando esse recurso que eu dei o exemplo, que é a pulseira fotográfica, né? É uma tecnologia inovadora, uma tecnologia fantástica de ser utilizada em saúde mental. E é muito gratificante quando a gente vê o empenho de profissionais de saúde, né, de profissionais de enfermagem, em realmente garantir o cuidado seguro aos pacientes com transtorno mental, porque desde a reforma psiquiátrica a gente sabe que é uma área que é muito negligenciada, né, muitas vezes não é muito vista, não é muito divulgada, e garantir a segurança a esses pacientes é uma forma de humanizar esse cuidado e garantir respeito a essas pessoas. E esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção. E sempre lembrando, né, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo e curtindo, comentando, porque nos ajuda na divulgação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, né, qualquer ideia. Nós deixamos aqui o nosso Instagram e o nosso e-mail. Muito obrigada. Até a próxima.